não é? Que diz que quando estivermos com o nosso Deus, Ele é todo poderoso, nada nos atinge. Mas porque às vezes nós ficamos ainda desesperados, ficamos angustiados, não quero dizer que a gente não fique preocupado, né, com as coisas que estão acontecendo, que, como o pastor falou, para nós tomarmos cuidado, obedecermos, né, o que a autoridade está falando, para ficarmos em casa. Não estou falando sobre isso, mas estou falando num exagero às vezes, né, de preocupação, de medo com o que eu vou comer, o que vai acontecer com a minha vida, será que eu vou perder o emprego, não vou, as nossas ansiedades que tomam conta e às vezes nos deixa gelados, frios ou mornos, não é? E esquecemos desse Deus. Temos falado, né, que nesse tempo temos bastante tempo de buscar a Deus, mas muitos vão se esfriando, não é? Vão se acostumando com isso e acabam, às vezes, dando mais atenção às coisas que estão acontecendo e lá o coração fica com medo, fica oprimido, fica opresso e essas palavras, às vezes nós falamos elas, mas o que eu quero dizer é falar com amor, com nenhum sentimento ruim dentro, né? Com uma paz que verdadeiramente excede todo entendimento. E quando essas palavras verdadeiramente servem para a nossa vida, servem para mim e para a tua vida. Um pouquinho antes, nesse mesmo Romanos 8, né? Ele vai falar, né? O que realmente, quando isso realmente vale. Eu vou ler aqui, do 1 até o 9. O que me interessa mais aqui, que eu lembrei mais, foi do versículo 9, mas eu vou ler todos, né, para que a gente compreenda um pouco melhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. De novo, né, acho que eu comentei esses dias em outra palavra, andar na carne, andar no Espírito, que é isso, que não é. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se deixarmos essas coisas do mundo nos pegar, tomar conta da nossa mente e, como foi falado também numa das gravações aí, se nós estivermos pensando lá em Filipenses 4:8, né, nas coisas do alto, nas coisas de Deus, nas coisas que edificam, nós podemos dar muita força à nossa carne. E se estivermos na carne, não podemos agradar a Deus. E agora o versículo, né, que eu acho muito interessante, foi que eu pensei também. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Agora esse trechinho aqui, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, Paulo estava escrevendo isso para os romanos que já tinham conhecido a palavra, já estavam vivendo, mas ele coloca um se, não é isso? Então, todas essas coisas que ele escreveu atrás, se nós não vamos temer nada, se nós não vamos, o amor de Deus não vai nos separar, pode acontecer qualquer coisa que não vamos nos separar do amor de Cristo, se Deus é por mim, quem será contra mim, que Ele é meu advogado, tudo vale, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida, se o nosso espírito está santificado, se nós estamos longe das coisas desse mundo, se nós estamos buscando Ele de todo o coração, de toda a alma, não é isso? De todo entendimento, aí sim, todas essas palavras valem. Tudo que nós temos ouvido aqui, tudo que o pastor fala, ele é válido para a nossa vida quando nós vivermos verdadeiramente essa vida de Cristo, quando nós verdadeiramente nos convertermos, quando o Espírito Santo estiver direcionando a nossa vida, Ele que vai nos dar esse entendimento, nos vai trazer essa paz que excede todo entendimento. E aí nós vamos olhar para o nosso coração, vamos olhar a situação e nós vamos dar graças a Deus. Assim como Paulo, né? Eu estava lendo mais um pouco do livro que a Dani me passou,
e lá fala muito das atribulações, de todas as coisas que ele passou, e ele dava graças a isso, não é? Porque isso fazia com que ele ficasse forte. Então, tudo isso que nós estamos passando, que eu espero que verdadeiramente nos deixe mais forte, que a gente busque verdadeiramente esse Deus, que a gente se entregue a Ele 100%, né, como o pastor tem falado, e que hoje seja um dia especial, né, ou um finalzinho de dia, se você não teve nada de especial, se você não orou ainda, que você tire esse momento, né, o restante desse dia para estar orando, pois a palavra de Deus diz que devemos orar sem cessar, não é um momento ou outro, não é um dia ou outro, mas hoje os cristãos, nós consideramos um dia especial. Hoje, domingo, então, mais especial ainda, né? Que a gente nesses dias possa buscar mais. Hoje, coloque o teu coração diante de Deus, busque mesmo. Não aquelas orações, às vezes, que a gente faz de 1 minuto, 2, e só fala coisas da nossa mente, mas que a gente tenha um tempo verdadeiro com Ele, né? Eu estou falando do tempo da oração, mas isso também não depende de cada um, né? Mas que você busque esse Deus, pois quando nós temos contato com Ele, comunhão com Ele, nós não vamos querer outra coisa nesse mundo. Nada será melhor do que essa comunhão com Deus, não é isso? Amém? E lembre-se que a graça dele nos basta, assim como ele falou para Paulo. Paulo passou que tinha um espinho na carne, pediu para ele tirar, e ele falou, a minha graça te basta. Que a graça dele nos baste e que a gente saia de tudo isso, né? Fortalecidos, como eu falei no outro vídeo. Quando a gente estivermos reunidos, que a gente sinta essa unção de Deus, que a gente seja transformado, que a gente leve o Evangelho para toda criatura que está precisando, que a gente consiga orar, curar os enfermos, né? Isso não para o nosso crescer, né? Nossa soberba, mas para que a palavra de Deus se cumpra, né? Na nossa casa, do nosso lado, e a gente esteja cada vez mais feliz, que Ele cada vez mais Ele próximo de nós. E quando a gente cantar aquele louvor, Maranata, ora venha Jesus, que seja verdadeiro, que a gente, lá do fundo do coração, a gente verdadeiramente queira isso e tenha certeza, não é? Que quando chegar a hora, nós vamos estar com Ele. Aquele louvor que nós cantamos algumas vezes, até esqueci o nome aqui, mas diz que quando chegar a hora, né? Quando chegar a hora da nossa morte, né? Que a gente possa estar o nosso nome escrito no livro da vida e a gente entre com Ele, né? No reino dele, né? Para as bodas do Cordeiro. Eu lembrei do nome do louvor, porque Ele vive, né? Porque Ele vive, né? Deixa que esse louvor, ou que verdadeiramente a gente possa viver esse Deus. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.